Você não conhece eles? Ainda, as joias escondidas da Copa do Mundo. Todo mundo está olhando para Mbappé, para Vinícius Júnior, Bellingham. Mas a história das Copas do Mundo mostra uma coisa muito interessante. As maiores revelações do torneio quase nunca são os jogadores mais comentados antes da bola rolar. Em 2014, James Rodrigues saiu da Copa como um dos melhores jogadores do planeta. Em 2022, Enzo Fernandes chegou como promessa e saiu valendo uma fortuna. E agora, em 2026, uma nova geração está pronta para aproveitar a maior vitrine do futebol mundial. Alguns desses jogadores atuam em grandes clubes da Europa. Outros ainda são praticamente desconhecidos para o grande público. Mas todos têm algo em comum. Uma grande Copa pode mudar suas carreiras para sempre. Então já deixa o like e se inscreve, porque hoje você vai conhecer as joias escondidas da Copa do Mundo de 2026. Ryan, Brasil. Vamos começar com um brasileiro, mas não é Endrick. Enquanto boa parte da torcida fala sobre Vinícius Júnior, Rodrigo e Endrick, existe um jovem atacante que vem crescendo justamente no momento mais importante. Ryan. Revelado pelo Vasco da Gama, o atacante chamou atenção desde muito cedo por sua velocidade, força física e capacidade de atacar espaços. O que torna Ryan tão interessante é justamente a falta de pressão. Ele não chega à Copa com a obrigação de ser protagonista. E muitas vezes, isso acaba sendo uma vantagem em torneios curtos. Basta uma oportunidade, um gol importante ou uma atuação decisiva e pronto. De repente, o mundo inteiro começa a falar sobre você. Ryan pode ser exatamente esse jogador para a seleção brasileira. Gilberto Mora, México. Agora vamos falar de um nome que muita gente no Brasil sequer ouviu falar. Gilberto Mora. O jovem meia do Clube Tijuana é considerado uma das maiores promessas do futebol mexicano. E existe um detalhe que torna sua história ainda mais interessante. Ele está disputando uma Copa do Mundo em casa. Isso significa estádios lotados, torcida empurrando, uma pressão gigantesca. Mas também significa oportunidade. Mora possui ótima visão de jogo, personalidade e uma maturidade impressionante para a idade. Se o México fizer uma campanha acima das expectativas, seu nome pode explodir rapidamente no cenário mundial. Ayoub Boadi, Marrocos. Em 2022, o Marrocos chocou o mundo ao chegar às semifinais. Foi uma das maiores surpresas da história das Copas. Agora a seleção marroquina chega novamente cercada de expectativa. E uma das peças mais promissoras dessa nova geração é Ayoub Boadi. O meio-campista do Lille, da França, é considerado um dos talentos mais interessantes do futebol europeu. Mesmo muito jovem, já demonstra características que normalmente vemos em jogadores muito mais experientes. Ele dita o ritmo do jogo, tem excelente controle de bola e sabe encontrar espaços entre as linhas adversárias. Caso o Marrocos repita o desempenho surpreendente de 2022, Boadi pode ser um dos grandes responsáveis por isso. Chemsdine Talbi, Marrocos. E já que estamos falando do Marrocos, existe outro nome que merece atenção: Chemsdine Talbi. Atualmente no Clube Bruges da Bélgica, Talbi é o tipo de jogador que os defensores odeiam enfrentar, rápido, habilidoso e explosivo. Ele gosta de receber a bola no mano a mano e partir para cima em uma Copa do Mundo. Jogadores com esse perfil costumam se destacar muito. Se você gosta deste perfil de jogador, fique de olho nesse nome: Luka Vuskovic, Croácia. Toda a Copa do Mundo tem uma revelação ofensiva, mas poucas pessoas falam dos defensores. E é justamente aí que entra Luka Vuskovic. O jovem zagueiro croata pertence ao Tottenham e com mais de 1,90 de altura, ele impressiona pela força física. Mas o que realmente chama a atenção é sua qualidade com a bola nos pés. A Croácia construiu sua reputação mundial formando jogadores extremamente inteligentes taticamente, e Vuskovic parece seguir exatamente esse caminho. Se os croatas fizerem mais uma campanha surpreendente, ele pode sair da Copa como um dos zagueiros jovens mais valorizados do planeta. Lennart Karl, Alemanha. Quando falamos de Alemanha, os nomes mais lembrados são Musiala e Florian Wirtz. Mas existe uma joia que pouca gente conhece: Lennart Karl, jogador do Bayern de Munique. Ele é considerado um dos maiores talentos das categorias de base alemãs dos últimos anos. Seu estilo combina técnica, velocidade e inteligência. E talvez o mais importante, ele chega sem holofotes, sem pressão e sem a responsabilidade de carregar uma seleção inteira nas costas. E muitas vezes, são justamente esses jogadores que aproveitam melhor as oportunidades. A Alemanha tem tradição em revelar talentos durante grandes torneios. E Lennart Karl pode ser o próximo dessa lista. Yan Diomande, Costa do Marfim. E agora chegamos ao nome que pode ser uma grande surpresa durante a Copa: Yan Diomande, atacante da Costa do Marfim e destaque do RB Leipzig. Se você ainda não conhece esse jogador, vale a pena prestar atenção, porque os grandes clubes da Europa já estão observando. Diomande é extremamente habilidoso e rápido.
rápido, conhecido por ter muita qualidade no drible. Além disso, ele joga em uma seleção que pode surpreender muita gente. A Costa do Marfim possui talento suficiente para incomodar adversários muito mais tradicionais. E se isso acontecer, existe uma boa chance de Yan Diomande se tornar um dos principais assuntos do torneio. Daqueles jogadores que começam a Copa desconhecidos e terminam sendo procurados por milhões de torcedores no Google. Toda a Copa do Mundo cria novas estrelas. Algumas chegam já famosas, outras aparecem do nada. Mas quase sempre existe aquele jogador que muda de patamar em apenas algumas semanas. E talvez um dos nomes desta lista seja o próximo. Agora eu quero saber sua opinião. Qual desses jogadores tem mais chances de explodir na Copa do Mundo de 2026? Comenta aqui embaixo porque eu vou ler as respostas. E se você gosta de futebol e quer acompanhar as histórias mais interessantes desta Copa, já se inscreve para não perder os próximos vídeos.